Olá para você que nos acompanha, mais um assunto importante relacionado ao combate ao coronavírus. Em primeiro lugar, nós aqui como jornalistas, como empresa de mídia, pela Rede Brasil e Televisão, o primeiro combate que nós fazemos é as fake news, né? Sempre trazendo assuntos verdadeiros, com fontes checadas e especialistas nas mais diversas áreas para debater os assuntos. Isso é prestação de serviço para a população e você acompanha aqui na Rede Brasil de Televisão, na RB Notícias e também para você que está assistindo em todas as nossas redes sociais, nas minhas, na da emissora, para a gente manter a gente bem informado. Em tempos de confinamento, não há desculpa para não se informar, desde que seja em fontes seguras. E o assunto que eu vou tratar hoje é um assunto que está na boca de todo mundo, até porque já virou meme, e eu convidei hoje a Marcela Santos, que é enfermeira-chefe do grupo DG Sênior, para me ajudar nessa discussão, dizendo: é mais fácil cuidar das crianças, é mais fácil cuidar da casa do que cuidar dos meus pais, dos meus tios, dos meus avós. Os nossos idosos estão no grupo de risco por conta do coronavírus, mas fazer com que eles entendam e fiquem dentro de casa nessa campanha fundamental que o mundo está fazendo é uma missão quase impossível. Marcela, eu já agradeço você por estar participando aqui conosco, obrigado por dedicar um pouco do seu tempo aqui para a gente e para trazer informações tão importantes, né, a respeito dessa segurança que precisamos trazer para os nossos idosos. Marcela, muito obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada mesmo. Bom, Marcela, eu falei no começo do vídeo que virou meme, virou piadinha de internet, eu vou ter que comprar corrente para manter os meus idosos parados em casa, meu pai, minha mãe. A gente sabe, né, que é um momento difícil e essa população, em especial, acaba se sentindo muito só, né? É uma realidade, você que trabalha com esse grupo, você que trabalha com essa parcela tão importante e tão crescente da nossa população. Os idosos sofrem mais nesse período de confinamento? Sim, eles sofrem porque aqueles que têm mais independência, que são os idosos mais ativos, né? Essa é uma população que acaba sofrendo mais. Por quê? Porque eles tinham uma certa autonomia para ir ao mercado, eles gostam muito de ir ao mercado, de ir a uma farmácia, de visitar um parente. Então, essa população que são de idosos ativos é uma população que sofre mais. Com relação aos 80 mais, aos 70 mais, que é a população que eu atendo nos residenciais, essa população já se contenta a ficar um pouco mais contido. Então, nós não temos grandes problemas com os idosos que já têm uma questão de mobilidade, né, um comprometimento mais cognitivo, de mobilidade. Agora, Marcela, uma coisa que a gente vê é quem está nos residenciais, quem tem essa possibilidade, é uma situação. Uma pesquisa que saiu até mesmo em emissoras de televisão, no Brasil são mais ou menos 4,5 milhões de idosos que vivem sozinhos, né? Como é que você vê essa questão da solidariedade, né? Nós vimos que isso já aconteceu em prédios, em condomínios, onde o pessoal colocou no elevador: olha, não sai de casa, eu sou fulano, estou no apartamento tal, fulano no apartamento tal. Se você precisar de alguma coisa da rua, supermercado, farmácia, você acha que esse momento, você como tem essa questão de trabalhar com esse público, e claro, a humanização é fundamental, você vê que nós estamos despertando um momento de solidariedade e um outro olhar sobre os idosos? Sim, sem dúvida nenhuma, Fernando. Isso é ótimo, né? Uma vez que esse idoso ele mora sozinho, mas ele tem um filho que também provavelmente já está no grupo de risco, né? Um 60 a mais já é considerado um grupo de risco. Então, esse idoso ele vai realmente precisar de uma ajuda que talvez não seja o filho dele, que talvez seja o neto, que talvez seja o sobrinho, que talvez seja o vizinho. Então, realmente, essa mobilização me deixou muito feliz, né? Porque é uma população, muitas vezes, que fica ali no cantinho e ninguém se fala muito. Então, eu, como gerontóloga, eu fico extremamente feliz dessa mobilização e desse movimento que as pessoas estão fazendo com os 60 mais. E às vezes nós vemos uma situação de descaso em relação aos idosos, né? O que as pessoas acho que se esquecem, né, Marcela, é que a população está cada vez mais envelhecendo e com qualidade de vida, né? Os idosos estão cada vez mais ativos ao longo, né, desse percurso. Se a gente for ver na década de 30, 40, uma pessoa de 40 anos de idade já era considerada idosa e já não tinha mais condições de fazer muita coisa. Hoje,
A população 60 a mais está, como deve estar também, tendo condições, obviamente, com força de trabalho, etc. Você percebe que isso pode mudar, essa situação que nós estamos vivendo de coronavírus, há uma visão dos jovens de perceber que o que é meio óbvio, mas amanhã nós que estaremos no lugar deles? Sim, sem dúvida. Nós vamos envelhecer da mesma forma, né? Nós nos cuidamos mais, a medicina já avançou, nós cuidamos mais da nossa parte mental, um pouco da parte de esporte, a gente pratica exercício físico. Então, realmente, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. Né? Então, eu acredito sim que vai haver uma mudança com esse paradigma da velhice, né? Se tratar da velhice é um encosto, é um peso social. Então, eu acho que isso realmente vai mudar, já está mudando, a gente já vê alguns movimentos já olhando com outros olhos para a velhice. E eu recebi um material seu muito interessante, Marcela, a respeito de dicas, né? Quem está acompanhando a gente em casa nesse momento, certamente quer aprender um pouquinho com quem é do setor, com quem tem esse know-how, que é o seu caso, né? Você que tem uma especialidade em tratar dessa população. Eu recebi aqui uma lista que você preparou com 10 dicas do que fazer com os idosos em casa em época de coronavírus. Eu vou falar aqui os termos e aí eu queria que você explicasse um pouquinho. Eu acho que o primeiro e o mais importante é o exercício físico, né? É não ficar parado. É não ficar parado. Mesmo que você não tenha uma área externa para você conseguir fazer essa atividade física com o idoso, fazer dentro de casa também é possível, né? Então, dê a mão para ele, faça ele levantar do sofá várias vezes, dê um saco de feijão para ele, que é uma coisa muito simples, né? Ninguém precisa ter um halteres em casa, mas dê um saquinho de feijão para ele e peça para ele fazer um movimento com o braço, né? Estimule ele a caminhar, faça um treininho de marcha, se ele tiver condições de mobilidade, coloque alguns obstáculos para ele desviando, para que ele não perca massa magra, para que ele também volte, né, a se exercitar, para que não haja não quebre essa rotina dele, né? Quando o idoso quebra a rotina, ele já fica um pouquinho balanceado. Você fala também, Marcela, da contação de histórias. Esse é um exercício que ajuda bastante também? Demais, principalmente, Fernando, se você estimular para que esse idoso conte a história de vida dele. Então, ele vai se sentir pertencido, né? Vai vir aquele sentimento de pertencimento e ele vai resgatando nas memórias, que acaba sendo um estímulo cognitivo, toda a linha de vida dele, a biografia dele, né? Você contar a história, sem dúvida, é muito benéfico, mas que ele também te conte a história de vida dele também surte bastante resultado. É a preservação da memória oral, isso é muito importante, né? São histórias que tem gente aqui, que, inclusive alguns idosos, que eu vi algumas reportagens, dizendo mas para você é a primeira pandemia, mas eu já vivi guerra, já vivi outras situações, e é muito bacana a gente aprender com essa população. Você também fala aqui sobre ajudar nas tarefas de casa, por exemplo, na cozinha. É sempre possível, né? Sempre possível, desde que esse idoso tenha cognição suficiente, né, para entender onde ele vai atuar, para entender a atividade e a orientação que o familiar vai dar. Mas, sem dúvida, selecionar uma receita, por exemplo, que ele fazia lá atrás, né? Vamos retomar essa receita que você fazia o bolinho tal, o biscoitinho tal, né, da época lá da avó. Então, isso também é muito benéfico, isso vai trazer para ele também a memória afetiva daquele momento e vocês vão conseguir partilhar isso junto. Realmente é uma atividade bem benéfica para eles. Estimular a ludicidade através dos jogos também é importante, né? Jogos de cartas, dominó, para manter a mente ali ativa, é um estímulo, é isso? Sem dúvida, jogos também é muito interessante, palavra cruzada. Hoje a gente até tem alguns aplicativos para estímulo da memória que são usados para idosos. Então, você também, além do recurso de dominó, de jogos de carteado, você também pode solicitar essa tecnologia para lhe ajudar. E ajuda a estimular a criatividade, que é um outro ponto que você também traz, né? Sim, sim, sem dúvida. Muito bem. Você fala de música, dança, convidar a dançar, o idoso que tem essa capacidade, músicas que remetam memórias, isso também ajuda?
ajuda demais. Isso é uma das atividades que nós mais temos sucesso nos residenciais, né? É trazer a memória afetiva através da música. Então, a pessoa pede a música que remete ela ao passado, e aí você, se tiver condição, você pega essa pessoa para fazer um passinho, para ela lembrar como é que ela dançava antigamente. Então, selecionar os cantores que elas mais gostam, que eles mais gostam, surte bastante efeito, elas ficam bem felizes e é uma forma de você também interagir com ela. O mesmo vale Com eles. para a sessão de filmes também, né? Filmes também, aqueles que conseguem, né, não tem nenhuma diminuição da acuidade visual e nem auditiva, você pode estimular essa percepção também. Resgatar os filmes, eles adoram o Mazzaropi, amam. É. Então, filmes antigos, né, que acabam remetendo eles também ao passado e que eles gostam bastante de rever. Nesse caso específico, eu vou até puxar aqui sardinha para o lado da Rede Brasil de televisão, porque nós temos uma programação com séries e filmes que fizeram história no cinema e na televisão mundial e que você só encontra aqui. Então vale a pena, quem estiver ligado na Rede Brasil, em todo o país, nós temos uma programação realmente pensada nisso e nós vimos, inclusive, Marcelo, os índices de audiência crescendo nesse período, né? As pessoas que estão buscando esse lado também, né? Bem lembrado. Você fala também de uma coisa que é muito bacana, né? Da jardinagem, cuidar de plantas, é uma coisa, um contato com a terra é importante, com a natureza, e mesmo que seja num vaso, que é o que a gente tenha num apartamento, numa casa, num período de confinamento, já ajuda. Muito, né? Se você mora em apartamento, compre uma plantinha, né? Faça uma hortinha num vaso, e dê para esse idoso a responsabilidade do cuidado, né? Então, todos os dias de manhã, estabeleça uma rotina. Todos os dias de manhã, você vai lá na sacada e você vai aguar as suas plantinhas, né? E aqueles que têm a felicidade de ter um quintal, sem dúvida nenhuma, associado à questão da jardinagem, a reposição da vitamina D com o nosso sol. Se tiver a chance de você ter um espaço para fazer uma horta, melhor ainda. Eu gosto muito disso, acho que é uma terapia maravilhosa. Os dois últimos tópicos, Marcela, eu vou juntar, porque você fala da importância de, com o idoso, conversar, estabelecer o diálogo e também a questão da espiritualidade. São duas situações importantíssimas. Importantíssimas, né? Os nossos idosos, eles são muito ligados à religiosidade. Então, é importante manter essa rotina. Muitos gostam de rezar, de assistir programas religiosos, assistir uma missa online, assistir uma televisão voltada para essa espiritualidade, manter rituais que antes eles mantinham, realmente tudo que vem a agregar que a pessoa também se sinta pertencendo a esse mundo, né? Porque é tanta negatividade, é tanta notícia ruim, que é importante você também desviar o foco disso. E isso daí não só para os idosos, mas também para todo mundo, né? A importância do diálogo, de conversar. Se você não consegue falar para outra pessoa do que você está sentindo, o que você está passando, quando você chega ao ponto de quando olha no espelho não consegue dizer nem para você, isso é muito sério, né? E então você se conectar através do diálogo é fundamental. E a questão é, além da religião, é a espiritualidade, é se conectar com algo maior. Esse que é o grande ponto, né, Marcela? Saber que existe uma força ou várias forças, não importa aquilo que você acredite, mas que te coloca ali para você cumprir a sua missão, cumprir o seu papel, onde quer que você esteja, faça o que você fizer da sua vida, mas que tem uma missão, tem um porquê e tem um propósito. Isso é muito importante. Bom, as dicas estão colocadas, você que nos acompanha certamente vai poder usufruir delas, ajudar os seus idosos, colocá-los na ativa por conta dessa situação. E, para finalizar, Marcelo, eu queria o seu depoimento, a sua fala, porque nós aqui batemos nessa tecla com muito peso da importância das pessoas manterem esse isolamento social. É triste, é quase cruel, mas essa população é a que mais sofre com essa doença, não é? Então, por isso, tem que respeitar.
Sim, sem dúvida, Fernando. É uma apreensão todos os dias, né? Parece que você está numa guerra com um inimigo invisível, você não sabe de onde ele vem, que horas ele vem, então você fica naquele estado de vigilância o tempo todo, né? Você quer proteger os seus familiares, você precisa proteger, por exemplo, o meu trabalho, que são os idosos, que eu considero também como familiares, então estão sob nossa responsabilidade, realmente são momentos de apreensão, mas que precisam ser vividos para que a gente saia dessa numa boa. Porque o negócio realmente é sério, as pessoas às vezes não estão levando a sério, estão pensando o lado econômico, ok, isso realmente também é importante, mas a gente sabe que os números crescem a cada dia e a gente precisa dar uma paradinha nesse número aí para a gente conseguir voltar algumas rotinas normalmente aos poucos, porque a gente sabe que também existe a recontaminação, né? Na China, por exemplo, já estão recontaminando, então realmente a gente precisa ter um pouco de cautela, cuidado e principalmente com o público 60 mais dos doentes crônicos, né? Até acaba estendendo um pouquinho o nosso assunto, mas os doentes crônicos também, e não importa a idade. Então, são momentos de apreensão, mas que vão ser passados com toda a tranquilidade se a gente conseguir se manter em casa. Muito bem. Conversei com a Marcela dos Santos, enfermeira-chefe do grupo DG Sênior, trazendo dicas importantes para a melhor idade, viver ainda melhor mesmo em épocas de pandemia, para viver melhor na saúde física, na saúde mental e também no convívio, né, com a sua família ou com quem quer que seja ao seu redor. Marcela, muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo conosco, foi maravilhoso. Acho que dicas importantes são sempre bem-vindas. Obrigada, Fernando. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi um prazer falar com você. Realmente são assuntos muito pertinentes, né? E que Deus te abençoe. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, fica também aqui o meu agradecimento. Nós estamos nessa missão de levar notícias verdadeiras, notícias que vão agregar, né, informações para o seu dia a dia. Estendo o meu agradecimento a toda a equipe da Rede Brasil de Televisão que se mobilizou para montar essa verdadeira traquitana tecnológica para que a gente continue respeitando o isolamento, o distanciamento social e, mesmo assim, levando o nosso papel de informar as pessoas com qualidade. Muito obrigado a toda a equipe técnica da Rede Brasil de Televisão. E para você que me acompanha nas redes sociais, já sabe, esse conteúdo é para ser levado adiante. Aproveita, pode curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Eu não sei onde você está acompanhando, porque nós estamos em todo lugar. Mas o importante é que a nossa mensagem chegue. Muito obrigado a você e até a próxima.